Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos sustentando com a Sua mão direita fiel. Fortalece-nos em Ti, Senhor, e na força bendita do Teu poder. Tu conheces as agonias, as tribulações, as inquietações de cada um de nós. E por isso hoje nós te pedimos um abraço do céu, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, renovando as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para que nós sigamos sem esmorecer na força que só o Senhor supre. São tantas as demandas, são tantas as agonias. Essa semana foi uma semana intensa de muitas agonias, de muitos servos e servas de Deus, muito choro, porque tem hora que a oração, a melhor das orações é chorar na presença do nosso Pai. Porque não sei se acontece isso com vocês, mas tem momentos que não há palavras que possam traduzir aquilo que vai na profundidade do nosso coração. E é quando nós nos derramamos na presença de Deus, buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E hoje eu queria chamá-los de forma desafiadora a tirar os olhos daquilo que é visível e parece ameaçador e colocá-los naquele que é invisível, mas real. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições ou tempestades da vida, que é produzir na vida do cristão eterno peso de glória acima de toda comparação. E quando a gente traz essa palavra, a gente não está fazendo aqui uma apologia, uma defesa do sofrimento. Não, o sofrimento não é legal. Não é bom de viver, não é bom de passar, não é bom de fazer essas travessias dolorosas. Mas do lado de cada eternidade estamos todos sim sujeitos a estreitos, estreitíssimos. E esse é o grande desafio da fé: passar pelas tempestades e sair delas mais do que vencedores. Recorremos sempre ao apóstolo Paulo nesses momentos de dores profundas, por ele ser um especialista nesse exercício de fé. Certamente, olhando os testemunhos dados pelo apóstolo, isso nos ajudará a entender esse assunto de tão difícil compreensão. E sobretudo em um tempo em que se prega muito sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade e prosperidade rasa, porque a maior das prosperidades é você fazer travessias dolorosas e sair delas mais
do que vencedores. Em Mateus 14, de 22 a 23, encontramos o relato da segunda tempestade enfrentada pelos discípulos de Jesus, que tipifica a era da igreja e aponta para as inúmeras aflições e dificuldades pelas quais todos nós indistintamente passamos. No texto lido, Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida, e elas têm um tempo de validade. E essa é a ideia central que nós queremos trazer para a igreja no dia de hoje. Já falamos sobre isso tantas vezes, mas enquanto do lado de cada eternidade estamos sempre sujeitos a fazer essas travessias dolorosas. E essas travessias, elas têm muitas faces: enfermidades, problemas conjugais, problemas financeiros. São tantas as dificuldades pelas quais passamos, e nunca foi tão necessário e tão imperioso que nós clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Temos falado muito sobre a confiança em Deus em meio a essas lutas. Falar de fé quando tudo está bem é facinho demais. Mas aí eu me lembro da minha mãe: eu quero ver o bom e no ruim. Quando a coisa fica difícil, quando o estreito, às vezes o estreito é tão estreito que você tem que passar de lado, porque senão não dá para fazer a travessia. E basta um rápido olhar para as pessoas próximas de nós e para as nossas próprias vidas para encontrarmos a resposta a essas questões. Que nos apeguemos ao Senhor de todo o nosso coração, repito, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada com o Senhor, ainda continuam meninos na fé, precisando de leite espiritual. Parece que sofrem de um retardo espiritual, que não crescem nunca. Muitas vezes, pessoas que estão no caminho com Jesus praticamente a vida toda, mas continuam meninos na fé. Por isso é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja a nossa interioridade, as nossas emoções dos embates da vida, para que a nossa fé não desfaleça, para que não esmoreçamos. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para ver o invisível e ouvir o inaudível, e crer naquilo que para todos à nossa volta parece impossível, mas não para nós. Não há impossíveis para aqueles que creem no Cristo. Embora as aflições enfrentadas sejam reais, precisamos atentar para outra realidade paralela, aquilo que está acontecendo no mundo invisível, tanto da parte de Deus quanto da parte do adversário. O Senhor afirma em Oséias 4:6 que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Este conhecimento não cessa nunca. Por isso, ouvimos a exortação deste mesmo profeta em Oséias 6:3. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Como precisamos ser regados assim? E a grande mensagem que o Senhor quer trazer para nós é: cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Do lado de cada eternidade, nós já falamos isso milhares de vezes. Eu vou dizer pela 100ª vez: nenhum de nós do lado de cá está pronto. Estamos todos em obras. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Eu nunca vi tanta doidice como tem sido pregada nas igrejas de multidões. E quando as pessoas saem dali daquele
a música, todo aquele aparato que é feito para mexer com as emoções, não tocam a profundidade do coração daqueles que se dizem cristãos. Busquemos o Senhor, nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus, leiamos a palavra responsivamente, não recorte versículos recortados da palavra sem estarem encaixados nos seus respectivos contextos, são pregados por pretexto para mostrar heresias, para trazer heresias no meio do povo de Deus. Encaixe, insira aquele versículo naquele contexto onde ele está, e invariavelmente o Senhor falará profundamente aos corações. O apóstolo Paulo, baseado em sua própria experiência, que não foi fácil, ele traz aqui 3 exortações para se enfrentar às aflições sem esmorecer na fé. E quando eu falo em não esmorecer, é não desistir. A gente pode entristecer, a gente pode chorar, a gente pode se inquietar, a gente pode perder noites de sono no meio de momentos extremamente difíceis. A gente só não pode desistir. E a primeira exortação é: não devemos desanimar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quem está dando esse conselho para nós hoje é o Espírito de Deus, sim, através de um campeão de fé, um especialista em superar aflições, não um crente de fachada, não um crente meia boca. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção sujeito às circunstâncias. Ele fala de um padrão de fé que via além daquilo que é visto com os olhos humanos. E até a segunda vinda do Cristo, quanto mais essa segunda vinda se aproxima, mais os estreitos têm se tornado estreitíssimos. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. E eu quero dizer a você hoje: continue orando e crendo. Ore pelo seu cônjuge incrédulo, pelos seus filhos desviados, seus filhos que se distanciaram do Evangelho. Você não gerou filhos para serem instrumentos nas mãos de Satanás, mas os gerou para a glória de Deus. Ore pelas situações que são aparentemente insolúveis do ponto de vista humano. Ore para que o Senhor abra portas onde elas não existem. E essa é uma das infinitas possibilidades de Deus: abrir portas onde não existem. E muitas vezes essas portas estão lá o tempo todo, mas a nossa pequena fé não enxerga. Então que os nossos olhos vejam. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que, ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, o nosso homem interior, nosso espírito, se renovará de dia em dia. Isso é que é fé. Mesmo que não contemplemos a nossa vitória, nossas orações ficarão rendendo dividendos na poupança celestial, e a resposta virá. Por isso eu quero dizer a você: comece hoje, desde já, a agradecer pelas respostas que estão vindo. Há respostas de Deus que estão vindo para cada um de nós. Está difícil, talvez até a resposta chegar, a situação fique até bem mais difícil, mas é um prenúncio da sua bênção que está às portas. Confia no Senhor. Em segundo lugar, a aflição que estamos enfrentando, ela tem propósito e ela tem prazo de validade.
No versículo 17 do contexto diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E a gente olha para o apóstolo Paulo e diz: o senhor está achando que a nossa tribulação é leve e momentânea? Misericórdia. E a gente tem insistido com isso, porque essas coisas não são pregadas hoje, porque esvazia a igreja. Eu não estou preocupada com isso. Eu quero que vocês sejam edificados, que vocês sejam fortalecidos, que vocês se tornem aquele padrão cristão que o Senhor espera de cada um de nós, porque muitos necessitarão do seu testemunho. Eu não sei o que essa situação enfrentada por você nesse momento tem causado no seu coração, na sua mente, no seu espírito, mas você está sendo treinado pelo Supremo e Soberano Pastor. O apóstolo está nos alertando aqui para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, eu repito, elas têm prazo de validade e podem ser revertidas para o nosso bem, se aprendermos a olhar para elas usando critérios e valores eternos. Por isso Paulo, nesse versículo, estimula os seus leitores de todas as épocas a aprenderem a enxergar com os olhos sobrenaturais. Homens e mulheres de Deus, peçam ao Senhor visão espiritual. Não estou falando de mal assombro, não. Estou falando de visões de Deus. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que Ele quer ministrar aos corações de cada um de nós. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva. A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória do nosso Deus. Aí vem a terceira exortação: não nos assombremos com a aparência da aflição, mantenhamos os nossos olhos naquele que é invisível, mas é real. O Senhor não nos deixa em nenhum momento. E como diz o salmista, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos, sobretudo os invisíveis, já teriam nos engolido vivos. O versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A terceira exortação de Paulo aqui para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições da vida. A triste realidade é que somos todos, com raríssimas exceções, meninos na fé, e tendemos a nos desesperar e nos desestruturar diante das dificuldades da vida. Cresçamos, amadureçamos. Amadurecer dói, crescer dói, tanto fisicamente como espiritualmente. As crianças, quando começam a crescer, elas sentem as dores do crescimento. Os pais e mães sabem disso. E por que espiritualmente seria diferente? Os grandes homens e mulheres de Deus mencionados em Hebreus 11, que é a grande galeria dos heróis da fé, que é a tarefa da semana, lê Hebreus 11. Todos aqueles que estão ali elencados viram o invisível e ouviram o inaudível. Tudo o que vemos terá fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Por meio da fé
que vem pelo conhecimento de Deus, através do ouvir a sua palavra e da revelação do Espírito de Deus. Falando sobre Moisés, o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 27: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aprendamos, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Essa semana eu recebi um pedido de oração de uma irmã. Parece que uns têm um chamado para crescer através do sofrimento mais intenso do que outros. E essa querida irmã, ela está cuidando da mãe, a mãe idosa. Os filhos, outros, os irmãos abandonaram essa mãe idosa com Alzheimer. Uma situação dificílima, o pai bebendo muito e bebendo todas, chega em casa fazendo aquele rebuliço, e os irmãos e irmãs não chegam nem perto. Essa moça precisa ir ao médico, ela precisa ser cuidada, e me pediu oração. Eu digo, vamos orar. E já comece a dizer amém para a resposta de Deus para essa situação. E assim como essa, tem muitas e muitas, muitas outras em situações semelhantes e até mais complicadas. O que esse texto nos ensina hoje, no meio das nossas lutas tão intensas? Em primeiro lugar, não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida. Por mais difíceis que sejam, elas passam e fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. Segundo lugar, as aflições e tribulações têm propósito, e eu repito, prazo de validade, e podem ser revertidas sim ao nosso favor se aprendermos a olhar para elas com critérios e valores eternos. Estou repetindo mais uma vez as lições do texto. E por último, que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus, através do conhecimento dele, pela sua palavra e revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E por último, eu queria dizer a você: coragem, vai ficar tudo bem, porque o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí e nós nos preparássemos para a ceia do Senhor.